Abra sua Bíblia no Evangelho de... É assim, jovem. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 2. 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 e 2 diz assim, a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removido a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de poder compartilhar a Tua palavra. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. A morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago do fogo. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Em primeiro lugar, a importância da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é uma das fraudes mais maldosas da história, ou então o fato mais extraordinário. A ressurreição de Cristo é o cristianismo. Permanece em pé ou cai juntos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelo século dos séculos. Quem crê na tumba vazia, crê no Cristo ressuscitado. Ou quem crê no Cristo ressuscitado, crê também na tumba vazia. A evidência da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. As tentativas do adversário disseram: Jesus não chegou a morrer na cruz.
e, ao ser colocado no túmulo, reanimou-se. Disseram que os discípulos roubaram o seu corpo. Disseram que as mulheres foram no túmulo errado. As aparições aos discípulos. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, os apóstolos sem Tomé, aos apóstolos com Tomé, aos 7 apóstolos no mar da Galileia, e uma multidão de 500 irmãos, a Tiago, a Paulo, a Estevão, a João na ilha de Pátimo. A proclamação dos discípulos, o celebre sermão de Pedro no Pentecoste versou sobre a ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo morto de Cristo à multidão e o cristianismo teria sido esquecido naquela manhã. A ressurreição de Jesus é um fato psicológico. Os discípulos, acuados pelo medo, desânimo, pessimismo, foram poderosamente transformados. Tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram as ameaças, açoites, prisões, mortes, martírios, sem jamais recuar. Eles não teriam morrido por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato sociólogo. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha, e desta verdade incontestável, gente de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno desta verdade suprema. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Em terceiro lugar, os discípulos antes do impacto da ressurreição. Se os olhos estavam cegos, a despeito da proximidade de Jesus. Muitas vezes caminhamos pela vida vencido como se a morte tivesse a última palavra e como Jesus não tivesse ressuscitado. Embora Jesus está perto e não o percebemos. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi o encontro dos discípulos no mar da Galileia, mas passamos ou pensamos que ele é um fantasma e ficamos cheios de medo. Seus olhos estavam tapados, a despeito do relato das Escrituras. A incredulidade coloca a venda em nossos olhos. Jesus abre as Escrituras e a expõe para os discípulos. Mostra-lhe como toda a Escritura aponta para ele e para a sua vitória sobre a morte, mas eles não compreenderam. Não entendem. Não porque falte luz, mas porque falta visão. Quando os olhos não são iluminados pela palavra, caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte do que a vida, e que o mal é mais forte do que o bem. Os seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Aquele discípulo já tinha várias evidências da ressurreição de Cristo. As promessas de Jesus, de que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. O túmulo vazio, as mulheres viram-no ressuscitado. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Hoje tem muita gente vivendo esse endurecimento, achamento de vida, porque não dão crédito ao testemunho que outras pessoas têm dado do poder da ressurreição em suas vidas. Assim limita
a vida cristã apenas às suas experiências. Mas, para concluir, a ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés dos discípulos de Emaús. E em você? Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pela vida? Tem você se encontrado com Cristo ressurreto? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da sua palavra. O Senhor nos encontra no partir do pão. E Ele abre os nossos olhos, nossas mentes, nosso coração e nossos lábios. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus abençoe a todos.